Então, hoje eu gostaria de falar sobre os distúrbios coletivos, do qual eu extraí do livro Triunfo Pessoal e Amor Imbatível Amor, os dois de Joana de Ângeles. Então, é importante, como o Sérgio falou nessa prece, do autoconhecimento, e para que a gente possa também entender o outro e não julgar, porque cada um está lidando, às vezes, com seus conflitos que ele já vem trazendo há muitos séculos. Então, para que a gente possa nos entender e também entender o outro, porque isso é muito importante, né? Então, Joana começa no seu livro Triunfo Pessoal, que ela fala: os avanços científicos e tecnológicos trouxeram inúmeras contribuições, inúmeros avanços com relação à saúde, com relação à locomoção, com relação à cultura, comodidade, mas a gente não pode deixar de observar que, apesar disso, ainda não conseguimos impedir a violência, né? E ela ainda é um grande desafio da nossa sociedade, né? Do nosso planeta, na verdade, né? A corrupção, o aborto, a eutanásia e assim por diante, né? Então, por que isso acontece? Porque o homem interior ainda não foi conquistado. Temos conquistado inúmeras coisas no mundo exterior, né? Mas falta ainda conquistar o nosso mundo interior. Então, a série psicológica de Joana de Ângeles nos ajuda muito, especialmente para nós que estamos buscando trabalhar na nossa reforma íntima, através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. E como Joana facilita isso para nós, né? Através do autoconhecimento, da gente conseguir meios de trabalhar e superar as dificuldades interior que nós todos temos, né? Então, ela diz que os veículos de comunicação têm trazido muitas notícias de tragédia, de crimes, de guerra, e tudo que acontece numa velocidade tão intensa que o nosso psiquismo não tem tempo de processar. Por isso, faz com que gere no campo emocional um sentimento de ansiedade muito grande. E isso justifica também o porquê estamos sempre tensos. A gente é testemunha que essa pandemia, que dura já 4 meses, tem trazido transtornos em muitas pessoas. Hoje mesmo, assistindo uma reportagem, um moço, ele falou, olha, eu não tinha problema de mental. Eu era atleta, participei de várias maratonas, mas esse lockdown realmente me impactou muito na minha vida. E eu agora estou com um processo depressivo, e tinha uma médica, então o governo já está sabendo disso, e eles estão criando um grupo para ajudar essas pessoas. Então a gente vê como tudo isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Precisa muito equilíbrio, a gente tem que realmente direcionar as nossas energias, pensamentos em coisas positivas, não é? Porque isso cria medo, insegurança, uma série de fatores que cada um, às vezes, tem dificuldade de lidar, né? Então, o que Joana traz aqui realmente é o que a gente está realmente vivenciando, né? E Joana aborda essa questão também da massificação, como sendo indivíduo absorvido pelo grupo, de tal maneira que coloca até a perder a sua própria identidade, porque aí a gente acaba funcionando de uma maneira que a gente tem que fazer o que os outros fazem.
Porque se eu faço parte de um grupo, seja no trabalho, grupo de amigos, na casa espírita, seja onde for, se eu colocar a minha opinião, que é contrária da massa, eu fico marcada, eu sou isolada. É inerente do ser humano. E para que isso não aconteça, então eu vou fazer parte, não vou mais ser diferente. Eu penso como eles, eu vou agir como eles, não é? Para que eu possa ser aceito. E com isso eu crio conflitos, porque eu não estou sendo eu, autêntico, e o que vai acontecendo é que eu vou colocar isso lá dentro e falar, esses conflitos, tá tudo bem, conflito todo mundo tem. Então eu coloco lá no meu inconsciente e deixo lá. E isso, ele vai se unindo com uma massa, com um todo, não é? Então, muitas vezes, nós vamos tendo consciência de culpa, não é? Imagina um grupo de fofoca. Eu sou contra a fofoca, mas se eu estou num grupo onde eu trabalho, tem um grupo que na hora do lanche ou do almoço eles se reúnem para fazer fofoca. Eu não gosto da fofoca, mas eu sou nova ali naquele trabalho. E se eu não fizer parte desse grupo, como vai ser? Então eu faço. Mas eu saio de lá passando mal, porque aquilo não é o que eu gosto de fazer. Mas eu vou fazer para ser aceita. Que eu estou criando conflitos, consciência de culpa, não é? Então, é um processo que Joana fala da gente ter maneiras de ser autêntico consigo mesmo, né? Então, é um processo que a gente vai realmente se posicionando de uma maneira que eu não vou ofender o outro, mas eu posso muitas vezes me silenciar, não é? Ou então achar mecanismos para que eu realmente não sinta essa diferença, né? Fazer parte de um grupo onde eu realmente já tenho uma consciência do certo e do errado, né? Então, ela continua aqui dizendo que e essas coisas são dadas como normal, né? Aí ela vai falar do gesto das pessoas que são desonestas, por exemplo, né? Então, ela fala de uma pessoa, por exemplo, que ela vê o indivíduo deixar cair o dinheiro da carteira, em vez de ele pegar e avisar a pessoa, ele simplesmente olha para um lado, olha para o outro, ninguém viu, e põe o dinheiro no bolso, né? Então, ele acha que isso é uma atitude certa. Ou aquele também que vai fazer compra e recebe um troco errado e pretende que não viu, que não percebeu, e põe o dinheiro no bolso e vai embora para casa e está tudo bem assim, né? Então, a gente vê que muitas pessoas na sociedade ainda acham que é natural isso, né? Mas são conceitos que nos chamam aos princípios básicos morais, não é porque é um ato egoístico, né? Egóico completamente, porque o outro eu não estou nem aí, é tudo para mim, né? Mas se colocar na posição do outro, se eu deixar um dinheiro cair, eu não gostaria que devolvesse, então eu faço para o outro aquilo que eu gostaria. É uma consciência cósmica. Eu estou desejando para o meu irmão aquilo que eu gostaria para mim também, né? Então eu estou saindo do meu egoísmo, eu estou me unindo nas leis divinas, eu estou dentro dessas leis. A minha consciência, ela está em conexão com essas leis divinas, né? E é assim que a gente vai exercitando esse ego, essa sombra, e trazendo o self para as nossas vidas, através de atitudes nobres,
né? É um exercício. Quando eu faço a caridade, eu estou. Joana nos fala aqui que quando eu estou praticando a caridade, auxiliando o outro, eu estou ali já exercitando um amor maior, um amor no todo, porque eu já não estou só mais concentrado na minha necessidade, no meu eu, né? Então, tudo isso é um exercício que nós todos temos que fazer. É um convite que todos nós, nesse processo da evolução do autoconhecimento, ele tem que fazer esse exercício para que ele saia do egoísmo, né? E saindo do egoísmo, ele já vai dar um passo à frente para ele não ser orgulhoso, porque o egoísmo, porque estão todos ligados. Uma vez que eu vou me afastando desse egoísmo, o orgulho também que está junto, as outras mazelas também estão juntas, porque estão todas ligadas. Então, é tão interessante quando a gente entende esse mecanismo, porque a lei do amor é a lei maior, e as outras leis estão dentro dela. Então, toda vez que eu pratico a caridade, eu estou conectado com essa lei do amor. Toda vez que eu sou bom com alguém, eu sou honesto comigo mesmo, com o outro, eu estou praticando a lei do amor, né? Então, a gente é a consciência desperta para essas necessidades, é o autoconhecimento, né? Então, toda vez que Joana fala, toda vez que eu fizer um ato que eu não me sinto confortável, eu posso refazê-lo, porque as oportunidades estão sempre, né? Elas estão sempre ali. É ajudar alguém a descer do ônibus, subir do ônibus, é dar um assento para o outro. Jesus fala amar o amar o próximo está em todas essas ações. Quando eu dou um assento do ônibus para o meu próximo, eu estou amando, é um ato de amor, né? Quando eu ajudo alguém, quando eu dou, seja lá o que eu fizer em prol do outro, esse é o amor ao próximo. Então, é um convite maravilhoso e todos nós podemos fazer. Nós só precisamos da boa vontade, do autoconhecimento, reconhecer que temos essas dificuldades para lidar e trazer e fazer essa mudança, em vez de fazer o que eu estava fazendo, eu agora simplesmente vou fazer as coisas que devo fazer, né? E Joana também ela fala no livro Amor Imbatível Amor sobre o terrorismo. Então, ela fala aqui que o terrorismo, ao qual vemos a manifestação, ela inicia aqui com uma questão da natureza ainda animal, que predomina sobre a questão sobre a natureza espiritual. Nesse estágio de evolução, a gente ainda encontra no nosso planeta os instintos primários, ainda são mais fortes que a inteligência e a razão. É assim e é dessa maneira que se desenvolve a diversidade, né? Porque é um processo. O ser, ele se afasta do amor, o ódio está tão dentro de si que ele realmente ele fica nesse instinto primário e ele vai desenvolvendo ali a perversidade. E é interessante porque no manual DSM, qualquer pessoa pode fazer um download, se você puser ali no seu search DSM-5, PDF, aparece imediatamente. Ali é um livro
que psicólogos e psiquiatras usam como manual, né, para diagnosticar comportamentos mentais, né, desordem mentais, e ali eles falam que só pode fazer aquela análise numa pessoa adulta. Mas Joana fala que muitas vezes está já na criança, a criança que maltrata o animal, né? A criança que bate no amigo, que tem prazer de, de machucar o outro. É muito apropriado agora a gente falar de um caso que o Divaldo, em várias palestras, ele contava que tinha um menino que foi adotado. O Divaldo adotou ele como filho. E ele, naquela época, as tias ficavam, em cada casa, cada tia ficava com 7 crianças ali naquele lar. E ele começou a fazer faquinha com um pedaço de madeira, com um pedaço de. E amolava aquela faquinha e as tias ficaram com medo. Toda hora mandava ele ir lá para o Divaldo conversar com ele. E o Divaldo falava para ele, mas meu filho, o que você quer fazer, meu filho? Ele falava assim, tio, eu quero sentir o sangue quente escorrendo na minha mão. E Divaldo dizia, como você sabe que o sangue é quente? Ele disse, não sei, eu só sei que o sangue é quente. E assim foi naquela doutrinação, evangelização. E ele, quando estava com 18 anos, então ele pediu para ser emancipado. E Divaldo disse: olha, meu filho, você quer ir? Tudo bem, eu não posso te segurar aqui. Mas me prometa uma coisa: nunca cometa nenhum crime, porque se você cometer, sinal que eu não te eduquei bem. E ele foi. E depois de muitos anos, o Divaldo foi convidado em São Paulo para receber uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo. E o filho dele, esse filho dele, tinha se tornado um artista plástico e fez um retrato do Divaldo. Era um trabalho que ele fazia com areia colorida. E ele apareceu lá, disse que muito pálido, nervoso. E o Divaldo perguntou: meu filho, você nunca matou ninguém? E ele disse: não. Vontade não me faltou, mas eu sempre lembrei das tuas palavras, que se você não puder, que eu não fizesse isso por você. E o Divaldo diz, pois agora eu vou te dizer, meu filho, você teve uma reencarnação aonde você ceifava vidas. Por isso, você sabia da sensação do sangue quente, mas através da reencarnação nessa, você realmente conseguiu adquirir uma consciência cósmica. E é justamente o que Joana fala, uma criança com problemas de transtorno mental, desse nível, ela pode ser auxiliada, ela pode ser diagnosticada e pode ser tratada, né? Mas no adulto existe tratamento. A psicologia convencional diz que não existe tratamento para esse tipo de sociopatas, mas Joana nos traz aqui no seu livro dizendo que é possível, sim, através da psicologia transpessoal, do amor, e realmente trabalhando nesse ser. Mas tem que existir também a vontade dele de querer realmente ser tratado, né? Porque geralmente essas pessoas, eles perdem a emoção. Eles realmente, eles não têm mais aquele sentimento. Aqui eles falam que as pessoas que têm esse transtornos, elas são pessoas que têm padrão de desconsideração pelo direito do outro. São, tem violação pelos direitos do o outro não tem importância, são pessoas que têm muitas dificuldades, não têm empatia, não conseguem se colocar no lugar do outro, nada do outro
se diz respeito, é simplesmente o eu, né? O lado dele. Tem tendências a falsidades, a mentiras repetidas, trapaças, usa nome falso, impulsividade, agressividade, às vezes lutas corporais e até agressões físicas, né? Faz descaso pela a segurança do outro, não tem, são irresponsáveis. Então, a gente já vê que traz um quadro, como ela fala, sociopático, né? Um distúrbio muito grande e que muitas vezes já são diagnosticados ou são percebidos ali na infância, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer hoje. Profundo. Muito profundo mesmo. E isso é bom para a gente saber e não julgar o nosso irmão, né? Porque às vezes a gente vê um ato de um ser assim, a gente já. Mas olha ali, a gente não sabe o que realmente leva um ser a ser dessa maneira, né? Está por trás. Verdade. Bom, então eu passo a palavra para você, minha querida. Muito bem, Ângela, obrigado. Então, na semana passada nós falamos sobre meditação e visualização, mas como, inclusive no capítulo de Joana, que é do livro Vida, Desafios e Soluções, né? Eu acabei por desenvolver aquilo e criar várias ramificações, porque a gente sabe que meditação e oração estão ligados. A própria Joana diz que orar é falar com Deus. É o colóquio, é o telefone, a oração, direto com Deus. Quando a gente fala com Deus, a gente sabe que quem atende o telefone são aqueles que estão mais próximos à nossa vibração. Em nome de Deus. Porque isso é uma escala vibratória. Ninguém pula, ninguém sai de uma zona de desespero para a esperança, ela passa por estágios. E a nossa comunicação com Deus diz respeito a leis vibratórias. Nós temos que sintonizar com as faixas. Portanto, nós aprendemos a orar na vida. Vamos aprendendo a comunicarmos com Deus. Porque depende muito a oração da ação. Olha só. A oração, ela é alicerçada pela ação. E a ação, antes de ser ação, ela é vibração. Veja bem que todas as palavras têm oração, medita a ação. Porque a ação no nosso mundo físico, ela é vista com os olhos. Portanto, a ação diz respeito aos 5 sentidos. Mas ela carrega uma vibração, porque ela teve uma intenção antes de acontecer. Veja bem, estamos a falar de duas coisas que se completam. Estamos a falar de um mundo objetivo, concreto, cuja ação é o instrumento para realizar-se tarefas, atingir-se objetivos, mas estamos a falar de uma coisa muito importante, que é o alicerce, o invisível, que é a intenção, o querer, o desejo, o conhecimento que nós utilizamos para agir assim assado e aquilo que nós tratamos aqui, que a Ângela falou, a consciência. Então, existem vários níveis para se chegar a uma ação melhor. E esses níveis diz respeito ao nosso processo evolutivo. Aquilo que a Ângela falou, que nós compreendemos, a nossa grau de compreensão das coisas, que evolui à medida que nós vamos nos relacionando com as coisas e aprendendo mais e nos predispondo a mais, não é? Porque em todos os nossos esforços existe, junto com os nossos esforços, um clamor de nossa parte, que é a nossa intenção. Eu queria tanto me libertar daquele vício, está tão difícil, tanto tempo que eu luto com ele. Mas continue querendo, continue tentando.
Porque a intenção, por vezes existe, nós temos compromissos com a sombra, muito de longa data, como a Ângela falou. E é difícil romper simplesmente com o querer. É necessário a persistência, a perseverança. E para voltar a falar a meditação, por que a meditação é importante? Porque a meditação, é o que Joana disse, é ouvir a Deus. Então, voltamos. Deus está dentro de nós. Não está fora. As leis não estão fora. É uma ilusão quando nós, de qualquer forma que seja, e nós fazemos isso, porque a consciência da lei dentro, de Deus dentro, é algo que vai nascendo em nós. Conforme nós tiramos as cascas que estão comprimindo, ou estão obscurecendo, é uma sombra, ela obscurece a verdade de nós, que é a nossa consciência, quem nós somos. Quem nós somos ainda não aparece a nossa essência divina. Ela vai aparecendo conforme nós tiramos as cascas. Mas essa tirar as cascas, remover, é um processo, uma escamação. É um processo lento. E um dos mecanismos é o próprio sofrimento. O sofrimento da consequência da ação, que chega mais tarde no tempo, porque eu ajo, eu intenciono, depois eu executo. A execução é um estágio segundo, porque antes dela existir como execução, como concreto, como objetivo, ela foi um pensamento, foi uma intenção, que às vezes nós não estamos conscientes das nossas intenções. Não estamos. Se estivéssemos, muitas vezes dizia, não, mas se eu tenho essa consciência de que essa intenção vai ter uma consequência negativa, eu não vou fazer. Porque tudo que nós fazemos ao outro, ou enviamos para o universo, volta para nós, no tempo. Há um processo de... Então, quer dizer, a consequência da ação demora um tempo. E quem não está, e por vezes ela educa-nos através do sofrimento. Porque a consequência de algumas ações que nós ainda fazemos causa-nos sofrimento. E nós só despertamos para a consequência, muitas vezes, que é muitas vezes a consequência negativa. Portanto, a meditação é estar antes, é ir para o fundo onde tudo existe, que é dentro de nós. Esse fundo, ele está, vamos dizer, escondido de nós, no sentido que nós não nos conhecemos como nós, em profundidade. Nós conhecemos a persona que está no mundo, que já adquiriu, inclusive, pensamentos crônicos e conceitos sobre a vida que não dizem respeito ao ser profundo, diz respeito a esse Sérgio que está aqui, a esta Ângela que está aqui, que está, mas amanhã, quando morrer, não vai ser a mesma. Por que não vai ser exatamente a mesma? Porque vai se olhar de maneira diferente após a morte. Vai surpreender com muitas ilusões. Então, quer dizer, mas nesse processo da vida física, também há surpresas, com a mudança da idade, etc. E com coisas que acontecem na vida, imprevistos que acontecem. Muitas vezes nós somos chamados a um conhecimento maior de nós. E aí temos os mecanismos da lei, não é? Que, através do sofrimento, da doença, da solidão, da falência, não é? Da perca da fortuna para quem tem, da pobreza, do desamor, da rejeição, evocam em nós questionamentos acerca da vida. Já é o início do despertar. A meditação a nós, no estágio que nós estamos, serve como uma maneira de emergir para dentro de nós, que é muito difícil, porque toda vez que nós vamos tentar a meditar, a Joana diz que vem comichão, pensamentos de levar o lixo para a rua. Ah, mas eu tenho que fazer aquele trabalho que não foi. Pensamentos de inquietação, que é da linha horizontal da vida. Mas nós estamos buscando uma verticalidade através da meditação, que é o entrar para dentro de nós, nos arquivos profundos do subconsciente. E nós falamos, né, sobre o subconsciente, né? A mente que tem
três níveis para nós entendermos consciente, subconsciente e o inconsciente, que nós temos pouco acesso. A meditação serve, ela é muito... houve um tempo que eu tentava falar meditação e vinha medicação. Eu disse, não, mas não é, chama-se ato falho. Eu quero falar uma coisa, eu falo outra. E eu dizia, a medicação não é medicação, é meditação. Mas é uma medicação. É uma medicação da alma. Porque parece que eu não tenho dentro de mim um mundo a descobrir, mas eu tenho. O Divaldo contava muito que Joana sugeriu a ele contar sobre homem, a história, entra na floresta. E um homem muito rico, um homem que era um homem pobre, e ele criou uma casa, foi levado a uma beira de uma... Não sabia que havia uma floresta, e naquela casa ele ouviu uma voz dizer, homem, entra na floresta. E ele foi entrando na floresta e descobriu na floresta grandes recursos. E mudou de vida, a família enriqueceu, mas a voz continuava, homem, entra na floresta. Pois a floresta que nós deixamos por último para entrar é a floresta da riqueza do ser espiritual, do ser que tem em si as potências, os germes do futuro. Nós temos em nós os germes do futuro latentes. Então, há mecanismos para entrarem em contato com esse ser do futuro. Porque o futuro é feito sempre no presente. Ele nunca existe, porque quando chega o futuro, nós dizemos hoje. Parecia que ele era amanhã, mas quando ele chega sempre como hoje. Nunca chegamos ao futuro. É engraçado, não é? Quando se pergunta a uma criança que dia é hoje, ela diz agora. Não existe para a criança amanhã. É sempre agora. Quando a mãe diz amanhã, nós falamos, amanhã é hoje. A criança pergunta, amanhã é hoje? É hoje. É. Então, o homem entra na floresta. A voz dizia para entrar dentro de si. Há maneiras de nós entrarmos dentro de nós, mas nós não estamos acostumados, como a Ângela disse. Nós estamos acostumados à vida física. E é uma bênção nós esquecermos muito daquilo que nós já fomos. Mas é uma bênção maior, nós sabemos aquilo que podemos ser. Aquilo que nos leva para o melhor bem-estar, para a aquisição de bens que hoje eu planto, porque eu sei que amanhã eu vou colher. É um conhecimento de causa, é diferente. A meditação é um dos processos para entrarmos dentro de nós próprios. É uma entrada diferente. Porque quando eu vou fazer isso, a mente não me deixa. E quem é que é essa mente? É uma mente de várias entidades, vários pensamentos crônicos. Pensamentos que estão em mim. Que são preocupações que não dizem respeito ao ser que eu quero ser. Dizem respeito à vida, às urgências da vida física, material. Mas a proposta é descobrir os tesouros espirituais, profundos. E para isso, não há outra forma senão o silêncio interior. Quando nós falamos silêncio interior, parece que existe barulho. Mas se eu sento para meditar, eu escolho, como Joana diz, escolha um lugar confortável, onde não seja perturbado, onde respire bem, respire, inspire e expire, e encontre o silêncio interior, sem barulho. Mas quando nós fazemos o silêncio exterior para fazer o silêncio interior, muitas vezes o que nos aparece é aquilo que nós falamos, os resultados das escamas. São pensamentos inquietos que nós convivemos com ele. No mundo de ação, de fazer isso e fazer aquilo, nós ficamos, por vezes, muito inquietos. Muito bem, a neurociência hoje fala que nós sabemos, o cérebro, ele funciona através de circuitos elétricos, eletricidade. Os neurotransmissores, os neurônios, eles trabalham através de circuitos, como as galáxias explodem, nascem estrelas. Dentro de nós existe um microcosmo que também trabalha assim. Toda vez que nós pensamos, o corpo trabalha invisivelmente todo um processo de manutenção e preservação da vida. Vida num sentido amplo,
a vida bioquímica, a condução de químicos específicos para pensar, para dormir, para acordar, não são os mesmos. Nós somos um laboratório ambulante, comandados pela mente. Mas se nós não sabemos como usar esse instrumento que nós falamos na vez passada, que a mente é um grande computador, o cérebro é um grande computador, cuja o programador é o espírito imortal, eu tenho que saber que eu sou espírito. Eu sou espírito. Eu tenho o poder de mudar. E hoje a neurociência diz que existe a neuroplasticidade. Antigamente, pau que nascia torto, morria torto. Mas é mentira. A neuroplasticidade é maravilhosa, porque nós chegamos na... Antigamente, quando nós descobrimos, sabemos que o perispírito tem plasticidade, mas a ciência chegou na plasticidade do próprio cérebro. Ele não é duro, o crânio é duro, mas dentro é uma movimentação eletromagnética. Que essa movimentação depende do impulso, do querer do espírito. A persistência, o criar hábitos, nasce nas entranhas do cérebro. Isso é maravilhoso. Eu acho emocionante nós sabermos que nós temos o poder de cocriação com Deus. Que nós podemos mudar. Que vale a pena investirmos na nossa mudança. Em nós. Porque isso é um ato de auto-amor. Eu saber quem eu sou e que eu fui criado para a minha autoconstrução. Isso é maravilhoso. E hoje a ciência dá as mãos com a espiritualidade. A espiritualidade vai à frente. E a ciência vem como suporte à espiritualidade, dizendo amém. Porque a ciência estuda, hoje, ela estuda mais do que a máquina. Ela percebe que a máquina é movimentada por uma consciência, uma força invisível, mas que existe independentemente da consciência, independentemente do querer. Há uma força que vive, que comanda a máquina. Mas nós temos que encontrar os recursos para isso. Como eu posso fazer? E um dos recursos é a meditação, a oração e depois a prática, a nova ação impulsionada pela iluminação da consciência renovada no conhecimento e nas novas verdades que descobre acerca de si próprio. Porque tudo é um investimento em nós como ser humano. Porque melhor, mais consciente, eu consigo levar uma ação diferente. Porque sem consciência a nossa ação tenta compensar por algo que não consegue. Demora mais tempo, não é? E nós vemos que até no mundo, né, as pessoas que mais trabalham fisicamente, que mais dão, são as que piores são pagas. E nós pensamos que isso não é justo. Não é justo. Socialmente falando, não é justo. Mas tem um porquê? Tem um porquê. Tudo tem um porquê na vida. Nós temos que, às vezes, questionar por que é assim, assim, assado. E buscar encontrar as respostas no estudo de nós próprios, da vida, interessarmos pelo conhecimento que existe tanto hoje. Tinha mais para falar, mas eu acho que o teu... Eu tirei os óculos para não olhar para mim. Que eu fico distraído com a minha imagem. Sérgio, você ainda tem mais... minutinhos, né? Tem mais uns 20 minutos, se você quiser. Fantástico. Então, eu vou concluir, porque tem aqui uma parte que é mais técnica, que eu queria falar mesmo, que é muito importante, que é essa ponte que falta. Quando nós meditamos, nós acedemos à parte da mente que é pouco acedida, é pouco acionada. Porque é uma parte da mente que situa-se no lobo frontal, mas que ela é, como se dizer assim, ela é sincrônica. Ela não respeita... Como é que eu posso dizer isso? Esta parte da mente é uma parte que ela aciona os dois hemisférios ao mesmo tempo, o esquerdo e o direito. Ou seja, a meditação é um convite ao ser holístico.
Por quê? Porque há muita força contrária à meditação. E essa força contrária, ela não consegue resistir à vontade. A vontade vence. Mas é preciso a persistência. E, entretanto, nesse interim, nós sabemos que tudo na vida, qualquer tarefa nova que nós vamos começar, a gente sabe que nós precisamos a persistência. Nós precisamos continuar. E muitas vezes, quase sempre, quando a tarefa é nova, quando vamos empreender uma tarefa nova, que o nosso subconsciente não tem registrado, é um registro novo, veja bem, porque o nosso consciente é um programador, ele é um gravador, ele não tem moral, ele é amoral. São partes, veja bem, é como nós sabemos em espiritismo, a inteligência ela é amoral, ela não tem moral. Quem dá a moral, quem coloca a moral é o ser consciente, é o espírito. Ele adquire a noção de si e nessa adquirir a consciência, a noção de si, ele percebe que existe algo mais profundo, que é o bem e o mal, que é a ética, é o que a Ângela estava falando, o ser ético. Isso nasce mais tarde, muitas vezes, no ser. Mas ele precisa criar na sua mente, no seu terreno, no solo, como um agricultor. Ele precisa plantar as sementes, que é iniciar a atividade, e persistir, e continuar a plantar. Essas sementes vão brotar, mas o brotar diz respeito à ação do tempo, ou seja, existem leis que regem a germinação. Nós não criamos essas leis. Essas leis são leis divinas, leis de Deus. Existem em nós, existe na Terra, existe no cosmos. São as mesmas leis. São leis de todo sempre. Então, nós sabemos que as leis funcionam, é bom, sabemos que as leis funcionam. Nós temos que nos adaptar à lei, sabendo os mecanismos, como funciona, como tudo, né? Se eu vou conduzir um carro, eu tenho que saber onde é que está a embreagem, onde é que está o freio de mão. Mas quando eu não sei conduzir, o meu subconsciente, ele nega, porque ele não tem o programa. Então, é uma briga. Mas eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Eu vou conseguir. Então, já é bom. Eu tenho a consciência, mas não basta. Eu tenho que continuar a treinar, praticar até aprender a conduzir. É a mesma coisa na meditação. Quando nós vamos meditar, o subconsciente diz, não. Ele tem outras preocupações. Porque os programas meditação não estão lá. Quem viu o filme Matrix sabe. É um programa, uma programação. Mas nós vamos continuar. Quando a pessoa continua, eu medito há 3 anos, todos os dias. Tem dias que eu medito. O Sérgio, físico, material, está muito preso nas picuinhas do dia a dia, nos problemas que todos nós temos. Alguns são muito grandes, nós temos muita afinidade com os nossos problemas, né? Com as doenças. É a minha sinusite, é minha, ninguém me tira. E essa nosso apego à vida material e às coisas da vida material nos deixam, por vezes, enganados, iludidos, porque tudo isso é permitido por nós, pela nossa inconsciência, esses apegos. Mas quando nós queremos mudar isso, nós percebemos que somos nós, somos capazes, mas somos aqueles que mudam, com a ajuda, obviamente, de todos aqueles que estão conosco. A ajuda, ela não nos falta, por vezes, ela é invisível, mas ela existe a todo momento. Ajuda e bênçãos é o que não falta nas nossas vidas. Podemos até fazer outra exposição sobre as bênçãos que existem na nossa vida. Mas nós temos que conectar com as bênçãos. Esse é um trabalho nosso. Buscar a conexão, ninguém pode fazer por nós. Porque a conexão, uma vez que ela começa, nós somos os beneficiados. Nós somos. Mas nós não sabemos, porque não temos os programas. Não sei se essa coisa de mudança interior resolve muito. As pessoas, às vezes, nós questionamos. Será que assim, essa lei funciona tão bem? Não sei bem. Então, há muitas dúvidas em nós. São tudo programas. As dúvidas, essas incertezas, fazem parte de programas. Mas nós somos os programadores. Pois então, a neurociência diz que quando nós entramos em ondas vibratórias
deliberadamente, ou seja, por gosto, porque eu quero. Quando eu decido meditar, eu aciono, eu mobilizo no meu cérebro, no circuito interior dos neurônios, uma zona diferente. E essas zonas, elas criam o que eles chamam, neurociência, atalhos neurais. São caminhos. Assim como eu caminho todo dia para o trabalho, para a escola, aquilo ali o meu cérebro também sabe. O meu cérebro sabe de todos os caminhos, todas as opções, todas as escolhas, todas as preferências. Existe no meu cérebro aqueles caminhos neurológicos. Veja bem a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui a mudar o nosso cérebro. Claro que nós sabemos que quem muda é a mente, mas a manifestação física é no cérebro. Tanto que nós sabemos que há reencarnações que o espírito nasce com o cérebro, com limitações cerebrais. Aquilo é um caminho difícil que está no cérebro, mas é um caminho do espírito que nós não sabemos, como a Ângela falou. De onde é que ele vem? O que se apresenta agora não foi criado agora, neste mundo de espaço e tempo. O que se apresenta agora, causa e consequência, a causa, muitas vezes, não está presente aqui. Mas ela se faz, o efeito ainda aqui. Mas quando nós tornamos consciente, nós mudamos as causas. Nós começamos a mexer com as causas. Pouco a pouco, conforme a nossa necessidade, conforme o próprio desenvolvimento da lei, conforme a interação que existe entre nós e a lei. Quando nós meditamos, a neurociência já diz que há 4 ondas, nós não vamos falar de 5, só para ser simples. Há 4 ondas cerebrais, que são ondas que nós convivemos, mesmo que nós não tenhamos conhecimento, nosso cérebro funciona mediante essas ondas. Pelo eletroencefalograma, nós sabemos que é o EEG, eletroencefalograma. Então, elas têm alcance, amplitude, elas têm movimentação, são circuitos elétricos que criam magnetismo, campos magnéticos, que é o campo que faz com que as coisas sejam atraídas e repelidas, magnetismo. Mas nós estamos a falar de eletricidade. Eletricidade é voltagem dentro do cérebro. Então, foi medido em Hertz, que é um alemão que descobriu as ondas cerebrais, século XIX, se não me engano. E nisso ele fez um traçado. Quando nós vamos ao hospital, muitas vezes fazemos exame do cérebro, nós vamos ver as atividades cerebrais, elas dizem respeito. Nós vivemos no planeta Terra, onde existe sol, onde existe dia, noite. Durante a natureza, nós estamos num ecossistema, todos nós estamos conectados com o todo, o universo, em nós, não é fora de nós. Nós estamos todos aqui, é uma interação completa. O nosso corpo sabe tudo o que acontece fora do... Ele tem um conhecimento orgânico do que acontece. Quando eu vou a dormir, quando chega perto da hora de dormir, eu apago as luzes, o meu cérebro começa a produzir melatonina, que é um neurotransmissor que me acalma, que me dá sonolência. Por isso a leitura, a preparação do sono, não assistir televisão. Para não fazer contra a natura. O que seria contra a natura? No momento de dormir, eu vou ouvir rock and roll. Vou ouvir sobre política, debates acesos ou assassinato. Não, notícias, nada disso. Por quê? Porque eu estou a despertar a serotonina. A serotonina é produção dos neurotransmissores que despertam-nos. Quando eu vou meditar, de manhã e à noite. Por quê? Porque eu estou fresquinho. O meu cérebro, quando eu acordo, ele saiu do sono profundo, que é delta. Eu durmo em delta. Lembra do rio? Delta do rio? O delta, não é? Existe a foz e o delta, onde nasce o rio. Eu durmo no delta. Eu acordo no teta, que é uma zona quase de sono. Depois, lentamente, eu vou para o alfa. São zonas baixas, de baixa frequência, em termos elétricos. No meio do dia, eu já vou para beta, que já existe, já é mais ativo. Muito bem. Quando nós meditamos, nós voluntariamente, deliberadamente, deixamos o cérebro numa zona
chamada alfa-teta. Alfa-teta faz com que nós permanecemos mais tempo, de maneira voluntária, numa zona receptiva a programar o subconsciente. Programamos, podemos inserir novos dados mentais, e Joana propõe visualizações, e podemos retirar o lixo acumulado. Veja que bênção. Mas é preciso encontrar as frequências cerebrais certas. Quando a pessoa é muito estressada, ela vive muito tempo em beta. Isso danifica o cérebro. Porque se a pessoa vive muito tempo em beta, ela não deixa o refazimento natural do cérebro. Tudo é inteligente. Deus nos deu um cérebro. Deus nos deu todo um corpo que está conectado com o todo. Porque é Deus em nós. Mas é necessário conhecermos essa riqueza que somos nós. Porque vale a pena. Porque quando eu conheço, eu sei melhor como lidar com isso. E a meditação é fabulosa, porque ela faz nós sentirmos uma sensação diferente, que muitas vezes nós não sabemos explicar. Mas vamos conseguindo explicar, porque até a explicação vem do cérebro, desta capacidade de limpeza mental cerebral. E essas ondas cerebrais fantásticas, elas dizem respeito a todo o universo, elas estão conectadas por todas as outras ondas. A mediunidade, quando nós oramos, concentramos, nós colocamos o nosso ser mental em ondas e frequências calmas. É como um lago. Quem é que vai conseguir enxergar-se num lago turvo? Não dá. O lago tem que estar sereno para ele espelhar a nossa imagem. A nossa mente é parecida com o lago. Nós temos que encontrar, e temos a capacidade, cultivar hábitos que nos acalmem. Porque o mundo está cheio de estímulos, como a Ângela falou, convincentes, mas eles perturbam, eles não nos acalmam, não nos deixam a oportunidade de conectarmos conosco, com quem nós somos, com esse ser interior que somos nós, que temos dentro de nós sombra e luz, mas nós queremos manifestar a luz e libertar-nos da sombra, mas nós temos que enfrentar a nossa sombra para poder libertar-nos dela. Não podemos negá-la. É isso. É tão bom falar disso. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso. Reflexões maravilhosas. Realmente, essa sua analogia do lago, né, com a nossa mente, realmente a gente tem que trazer essa paz, né? E só nós podemos fazer isso, né, Sérgio? Ninguém pode fazer por nós. O mundo não vai nos dar. Joana fala das pessoas que vão atrás de gurus e viajam, às vezes, para ir buscar curas instantâneas, né? Porque é mais fácil, né? Eu quero no automático, eu quero agora. E continuo sempre nos conflitos, porque eles transferem aquilo, né? E aí faz nos lembrar na época que pagavam as pessoas para rezar por você, né? Tinha os rezadores, não é? Que eram pagos, né? Então a gente transfere essa responsabilidade. Olha, ora por mim, reza por mim. Eu é que tenho que fazer essa busca, mas a gente sempre está transferindo, né? Mas é a busca de todos nós, né? O despertar é para todos. Uns demoram mais e outros já estão despertos, né? Mesmo porque a alegria é joie de vivre, ele fala. É a alegria de estar vivo, a alegria de buscar a consciência. É uma alegria diferente. É uma alegria que vem de dentro. É, exatamente.
Então é isso. Se alguém tiver algum comentário que gostaria de fazer, pode usar aqui o campo dos comentários. A gente trocar opiniões, né? Às vezes trazer mais alguma. Ângela, posso falar só? Por favor. Outra coisa que eu mencionei, que é importante lembrar que nós vivemos no mundo físico, onde espaço, tempo e corpo são condições deste mundo físico, né? Especificamente. Mas são condições muito fortes, o espaço. E o estresse que nós vivemos é justamente quando o cérebro está muito orientado para a fisicalidade do mundo. Que é o espaço, o corpo e o tempo. Quando eu não sei quem eu sou, é mais fácil, ou seja, quando eu não sei quem eu sou como espírito, quando eu não adquiro essa consciência, não é difícil eu ser levado pelos fatores externos da vida e reagir aos contratempos, problemas do espaço, do corpo. Quando eu medito, eu entro num não espaço. É como se eu ignorasse o mundo físico por um tempo e acedesse ao não físico, ao não corpo, ao não espaço e ao não tempo. E é quântico, porque aí eu acedo a um interior meu, que é faculdade do espírito, não é? Que é um espaço interior, que a Joana fala ulterior, que ele não é nem anterior nem posterior, é ulterior, ele vem antes, mas que ali reside uma energia que e eu esqueci de dizer, quem ativa tanto a serotonina como a melatonina, quem regula é a pineal. A glândula pineal é a que distribui. Sem ela não há meditação, porque quando nós meditamos, nós entramos nos arquivos profundos da glândula pineal. É como se ela fosse uma permissão para acedermos ao arquivo profundo. E veja bem, e nela não tem tempo, porque ela é uma antena. Sim. Ela pode captar consoante a elevação do espírito, a capacidade evolutiva do espírito, ela pode aceder aos páramos superiores. Então, a meditação é um ensaio possível para nós ajudarmos a nós próprios a acedermos a níveis mais altos, mais profundos do pensamento, do sentimento, da emoção, libertando-nos de sujidade interna, ao mesmo tempo que nós adicionamos novos programas, novas crenças, novos pensamentos dentro de nós. É maravilhoso. É maravilhoso. Olha, Sérgio, é realmente isso. Nós temos que selecionar os nossos pensamentos, selecionar aquilo que eu quero ver, que eu quero ler, que eu quero ouvir, não é? Porque a Joana fala muito naquilo que o espírito ainda ele vai pelo instinto. E me lembra as palestras do Divaldo, que ele fala, aquele que vai procurar um trabalho lá para apertar o botão da cadeira elétrica, ele teve escolhas de outro trabalho, mas ele vai procurar o trabalho que ele tem afinidade, é o prazer, não é? E assim está no inconsciente. Então, se eu gosto de filmes violentos, de filme de guerra, de matação, eu estou me conectando, é aquilo que o espírito ainda gosta, né? Por isso que quando nós falamos com uma pessoa, olha, meditar é muito bom. Ah, não, para mim não. Eu não. Então, porque ainda nessa encarnação, não, cada um está na sua fase, no seu tempo, no seu ritmo. Nós temos que saber que certas conversas não é para muita gente, não é. Mas não faz mal. É assim, cada um está. Nós temos que respeitar, não é, o nível que cada um está. É verdade, porque Deus é amor. Eventualmente toda a gente vai chegar a seu estágio superior, sim. né? E também pensando também no que nas vibrações que nós trazemos para dentro do nosso lar, né? Exatamente. Isso é muito sério, né, Sérgio? É.
Então, tudo isso a gente tem que realmente refletir, né? É A gente verdade. precisa de coisas salutares, de coisas que realmente nos elevem espiritualmente. Que a gente possa, é que nem você falou, dentro no momento da meditação, eu realmente entro dentro do meu íntimo e eu me conecto com o cosmo, com energias elevadas, com mentes que estão na mesma vibração, né? Então, quando eu volto, aquele quanto de energia, ele já está diferente. E isso serve para os dois lados, né? Para os dois lados, depende do que eu estiver conectado. Então, realmente, o pensamento, a gente teria que aprender muito sobre o pensamento para ver qual sério ele é, né? E É, rege a nossa vida, né? exatamente. É isso